Olá, amigos, amigas. Chegou o momento do nosso encontro, da nossa reflexão dessa semana. Convido você a se inscrever no canal e, ao final, aí, compartilhar esse vídeo. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Richard Rohr, em seu livro O Cristo Universal, afirma que durante o tempo de seminário, ele observa que eles eram treinados para serem mais homens da igreja do que homens do evangelho. Ele faz a crítica, que ao longo da história cristã, a obediência às autoridades se tornou a mais elevada virtude, em vez do amor, da comunhão e da solidariedade com Deus e com os outros, inclusive os marginalizados. Que reconhecemos a responsabilidade hierárquica, o vertical, mas quase nenhuma lateral, de um pelo outro, como Jesus queria para o mundo. A Bíblia ela nos ensina que nós temos responsabilidades na vertical, para com as autoridades, para com Deus, e também que temos responsabilidades na horizontal, de uns para com os outros. Os 10 mandamentos são um exemplo disso. Os 4 primeiros mandamentos falam dessa nossa responsabilidade vertical, enquanto os outros 6 da nossa responsabilidade horizontal, de uns para com os outros. E na síntese da lei, como citado por Jesus em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39, também aparece essa nossa dupla responsabilidade, quando questionado sobre qual seria o mais importante mandamento da lei, Jesus respondeu com essa síntese, dizendo, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Então veja, embora tenhamos essas duas responsabilidades, e se construiu ao longo da história uma tendência em dar maior ênfase à nossa responsabilidade vertical, em detrimento da horizontal ou lateral, o Evangelho enfatiza a nossa responsabilidade de uns para com os outros. Veja que essa expressão, uns para com os outros, é muito utilizada, tanto por Jesus como pelos seus apóstolos para ensinar as pessoas. Essas expressões aparecem 59 vezes no Novo Testamento. São os chamados mandamentos recíprocos. Suportem uns aos outros, não nos julguemos uns aos outros, perdoem uns aos outros, não mintais uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, exortem-se uns aos outros, consolem-se uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, sirvam uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, etc, etc, Enfim, amem uns aos outros. Em João capítulo 13, versículo 34 a 35, Jesus ele afirma: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Note que Jesus não apenas dá ênfase nessa nossa responsabilidade horizontal de amar uns aos outros, mas ele ressignifica o mandamento de amar ao próximo. Nós devemos amar ao próximo não apenas como amamos a nós mesmos, mas como Jesus nos amou, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos, como disse Paulo em 2 Coríntios 8:9, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte,
e morte de cruz, né? Como disse Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Então veja, Jesus não apenas nos ensina a amar ao próximo, né, com um amor altruísta, mas nos ensina também que quando cumprimos a nossa responsabilidade horizontal, né, do amor de uns para com os outros, estamos respondendo à nossa responsabilidade vertical de amar a Deus. Veja que em Mateus 25, Jesus nos chama a reconhecê-lo no outro, né, de tal forma que quando amamos o próximo, quando socorremos o próximo, estamos amando e socorrendo a Jesus. Amamos a Deus amando o próximo, né? Quando fazemos o bem uns aos outros, né? Como se estivéssemos fazendo o bem diretamente a Deus. Assim, né, ao cumprir a nossa responsabilidade de amar o próximo, né, nossa responsabilidade horizontal de uns para com os outros, estamos atendendo também a nossa responsabilidade vertical. O nosso Deus e Pai é o Deus da comunhão, né, e nos chama a viver segundo esse princípio. Né, minha oração, né, que sejamos homens e mulheres do Evangelho, né, que se veem responsáveis uns pelos outros, né, que como discípulos de Jesus amam e cuidam uns dos outros. Que Deus te abençoe. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém.